Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou o fundador e presidente da Gemelo e hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da nossa história e de como nós chegamos à liderança do mercado brasileiro de data centers modulares outdoor. E mais ainda, como é que recentemente nós conseguimos construir a maior fábrica de data centers modulares da América Latina e passar a produzir a partir daí o melhor data center pré-fabricado do mundo. A Gemelo foi fundada em 2001 pela Compaq e eu fui convidado para ser o executivo número 1 na operação brasileira. Apesar dos nossos quase 20 anos de vida, nosso DNA nunca mudou. Sempre cuidamos de ambiente de missão crítica. Originalmente, grandes projetos de disaster recovery para as maiores empresas do Brasil, como Bradesco, Unibanco, Dível e Telefônica. Nos primeiros 5 anos, nós evoluímos muito, mas ao final desse período, uma grande notícia apareceu para nós. A HP compra a Compaq. Eu percebi nesse momento que existia uma grande chance para a Gemelo no Brasil e iniciei imediatamente uma negociação com a HP para comprar a operação brasileira. No dia 7 de janeiro de 2005, a Gemelo Brasil surge, uma empresa 100% brasileira, da qual eu me torno sócio controlador. Em 2010, nós já éramos uma das principais empresas no cenário de outsourcing do Brasil e decidimos então investir em nosso próprio data center. Começamos então uma pesquisa para decidir qual seria a melhor metodologia para a construção desse data center. Nós já tínhamos mais de 200 funcionários e isso para a gente era imprescindível. O que aconteceu de mais interessante é que durante essas pesquisas a gente percebeu que poderia existir um mercado muito mais interessante do que entrar no mercado de colocation ou no mercado de hosting. Nós podemos ver aqui o data center da Gemelo em 2010 em fase de construção. Nesse momento, a gente percebe que existia um outro mercado e resolvemos então criar uma área de pesquisa e desenvolvimento para analisar o mercado de data centers modulares outdoor, uma grande tendência se iniciando neste ano. Os primeiros resultados dessa área de pesquisa e desenvolvimento nos mostraram que realmente esse mercado poderia ser muito promissor. E já em novembro de 2011, nós havíamos produzido o nosso primeiro data center modular outdoor, o que a gente ainda chama de versão 1.0, e imediatamente alguns clientes de mercado se interessaram por ele. Vendemos essa primeira unidade para uma das maiores empresas de aviação do mundo. E ele está em produção até hoje. Já em 2012, nós vendemos 3 novos data centers, ainda todos no mercado privado. E isso nos mostrou que esse mercado poderia ser mais interessante do que a gente tinha imaginado. Os 2 anos seguintes foram muito importantes para que pudéssemos perceber o real potencial desse mercado. Tanto é que no final de 2014 tomamos a decisão arrojada de vender a divisão de outsourcing para uma das maiores empresas do mercado e nos dedicarmos única e exclusivamente à produção e manutenção de data centers de missão crítica. Neste momento surge a Gemelo Data Centers e, em conjunto, a primeira fábrica de data centers modulares outdoor do Brasil. Em menos de 2 anos, ainda em 2016, assumimos a liderança do mercado brasileiro de data centers outdoor, vendendo em um mesmo ano 17 novos data centers. Nós sempre produzimos data centers compatíveis com a norma TIA 942, mas desde 2015, com a inauguração de nossa primeira fábrica de data centers modulares, nós passamos a produzir os únicos data centers do mercado 100% compatíveis com a norma TIA 942 no nível Tier 3. Hoje vou acompanhá-los em mais uma visita a uma unidade Data Center Modular Seguro Outdoor da Gemelo. Vamos iniciar a nossa visita pela porta principal. Os Data Centers Gemelo sempre têm 2 portas, uma principal e uma de emergência, sendo que na principal temos uma biometria de última geração. Nós estamos agora na antessala do G-Box. Item obrigatório na norma internacional de data centers, a TIA 942. Daqui é possível acessar os corredores frio e quente. É possível ver o sistema de extinção de incêndio por gás inerte. É possível ainda acessar os quadros redundantes X e Y e ainda o armário de automação. Este é o cilindro de gás inerte, responsável pela extinção de qualquer princípio de incêndio.
Ele funciona pela redução da quantidade de oxigênio no ambiente, impedindo que qualquer incêndio se inicie, mesmo em situações críticas, como um curto elétrico. Vamos ver agora o armário de automação do G-Box. Dele é possível ver todos os sistemas que garantem o perfeito funcionamento de nossa unidade. Como, por exemplo, sistema de detecção de partículas a laser, que permite detectar de forma precoce qualquer início de incêndio, com até 12 horas de antecedência. Toda a central de alarmística, que permite saber o status de qualquer um dos componentes críticos da unidade. Central de baterias, dedicada exclusivamente à parte de controle e automação. Essa central permite, em conjunto com a unidade discadora, com a central discadora, nos entregar um status da unidade mesmo na falta de energia ou de conectividade, por até uma semana. Temos ainda o módulo de disparo do gás, responsável pelo disparo do gás FM200, e temos ainda toda a parte de sensores e toda a parte de automação dos ar-condicionados de precisão. Aqui nós temos o quadro de distribuição Y, totalmente redundante e responsável pela alimentação de toda a linha Y. Nós estamos agora no corredor de ar frio confinado do G-Box. E aqui nós podemos ver o pleno de insuflação de ar frio frontal, patenteado e exclusivo da Gemelo, que em conjunto com o corredor frio e a pressão positiva exclusivas da Gemelo garantem a melhor performance do mercado. Podemos ver ainda os sensores de infravermelho, temperatura, umidade, pressão, fumaça e ainda o sistema de dispersão de gás inerte. Temos que ver ainda as câmeras de alta resolução, todas com visão noturna e instalada sem nenhum ponto cego, nos corredores frio, quente, antessala, externas e geradores. Eu quero agora chamar a atenção para o projeto de UPS Gemelo. Nós sempre nos utilizamos de UPS segregados e redundantes, mesmo em projetos Tier 2. Cada um desses UPS vai fornecer no mínimo 5 kVA por PDU ativa em rack de TI. São sempre UPS de dupla conversão e preparados para data center. Sempre das melhores marcas do mercado, como Schneider, Emerson ou Delta. Nós podemos ver ainda os racks exclusivos da Gemelo, que suportam 1.100 kg e vêm sobrepostos em uma camada anti-vibração que permite que a unidade seja transportada mesmo sem que se retirem os ativos de TI, outra das exclusividades da Gemelo. Eu estou agora no corredor quente do G-Box e daqui é possível ver as portas de emergência e ainda as calhas de lógica de alta densidade. Como eu já disse, nossos racks são exclusivos e também é exclusivo o sistema de passa-cabos da Gemelo, que fica entre um rack e outro e tem 14 centímetros de largura. Isso permite que os cabos fiquem organizados e escondidos mesmo depois de muitos anos do sistema ser implementado. Aqui no detalhe da calha de dados de alta densidade é possível ver o cabeamento estruturado se encaminhando para a lateral dos racks. É possível ver ainda uma instalação topo de rack, a mais usada nos data centers novos da Europa e Estados Unidos. E aqui mais uma exclusividade Gemelo. Os racks Gemelo têm 44 U's, 2 U's a mais que o padrão de mercado, o que permite não se utilizar de espaço nobre dos racks para o cabeamento estruturado. Aqui nós podemos ver as PDUs X e Y, sempre segregadas e independentes. As tomadas são entregues na demanda do cliente. E as PDUs podem ser tradicionais, monitoradas ou monitoradas e gerenciadas. Aqui nós podemos ver os ar-condicionados de alta precisão Gemelo, desenvolvido pela equipe de engenheiros da Gemelo e fabricado com exclusividade para nós. Cada um desses equipamentos atende uma demanda específica de cada projeto, de cada cliente.
e podem vir com diferentes funcionalidades, como por exemplo, compressor inverter, VRV, é uma válvula de controle do fluxo refrigerante variável. Isso permite que a máquina trabalhe de 20% a 100% de sua capacidade, dependendo da demanda de cada momento. E ainda com carel redundante e conectado por rede. Isso permite que o controlador de cada um desses equipamentos seja redundante e, em caso de necessidade de ampliação da capacidade de refrigeração do ambiente, isso possa ser feito de forma transparente e sem qualquer parada. Esta sala permite que a manutenção seja toda feita sem que se entre na sala de racks, atendendo às últimas regulamentações da norma TIA 942. Aqui nós podemos ver a sala técnica de refrigeração da Gemelo. Aqui nós temos os ar-condicionados de precisão, os dutos de caminhamento do ar frio e os dampers corta-fogo. Aqui nós temos a área de geradores Gemelo. E como em todo projeto Tier 3, são sempre 2 geradores independentes e alimentando de forma segregada as linhas X e Y da unidade. Esses geradores são de última geração, fabricados pelos melhores fabricantes do mercado, tais como Cummins ou Stemac, são protegidos contra fogo e ruído, QTAs independentes, placa de monitoria que permite que os integremos à monitoria Gemelo e tem autonomia de pelo menos 12 horas. A norma TIA 942 está na sua versão 2017, mas em 2012 ela sofreu algumas alterações que mudaram o cenário mundial de data centers. Essas mudanças impactaram muito na forma que se constroem novos data centers, mas eu gostaria de ressaltar 2 delas. A primeira delas é de que a dificuldade em se certificar data centers que estejam dentro de prédios que não são utilizados apenas para data center. É claro, essa instalação dentro de um prédio já existente demandaria que se certificasse todo o prédio e que se alterassem coisas como, por exemplo, posição de banheiros, posição de garagens, locais de caixas d'água. Isso praticamente inviabilizaria a certificação de um data center indoor. Surgem aí os data centers segregados, também chamados de data centers outdoor. Nós fizemos o quê? Nos especializamos nesta modalidade de data center. Construir data centers 100% aderentes à norma TIA 42 que ficassem apartados ou segregados de qualquer outra instalação física. A outra grande alteração vem com a parte de layout. A norma começa a regular muito claramente as salas que precisam ser segregadas em um data center. A mais importante delas, é claro, a sala de TI e rede, que proíbe que se abriguem qualquer equipamentos que demandem manutenção preventiva. Vamos definir manutenção preventiva. Qualquer manutenção que seja necessária, mesmo quando os equipamentos não apresentaram qualquer problema. A partir daí, são expurgados da sala de TI e de rede todos os equipamentos, por exemplo, de ar-condicionado como evaporadoras, mesmo as in-row, quadros elétricos, extinção e mesmo entrada de operadoras. A segunda sala que precisa ser segregada é a sala mecânica ou sala de ar-condicionados. Ali ficam todos os equipamentos de ar-condicionado, como evaporadoras, em alguns projetos as condensadoras, os dampers corta-fogo, que são as guilhotinas que isolam o ambiente em caso de incêndio, e qualquer outro equipamento que comande ou controle os ar-condicionados. A terceira sala ela é um misto de várias salas e a norma não diz claramente que elas têm ou não que estar segregadas, apenas que não podem estar em conjunto com a sala de TI ou com a sala mecânica. São elas a antessala, que garante a privacidade do data center, a sala de quadros elétricos ou a sala de elétrica, a sala de automação, a sala de gás e extinção de incêndio, a sala de no breaks, onde também ficam as baterias, e a sala de telecom, onde ficam a entrada das operadoras. Com isso, a gente tem um ambiente que vai ter várias salas, ou pelo menos 3, e que garantem que cada sala atenda apenas e tão somente o seu real
uso. Em novembro de 2018, nós alcançamos mais uma grande vitória. Nós inauguramos a maior fábrica de data centers modulares da América Latina e a melhor fábrica em tecnologia do mundo. Esta fábrica, localizada em Mococa, tem a capacidade de produzir até 5 data centers de grande porte ao mesmo tempo ou até 10 pequenos data centers simultaneamente. Eu quero mostrar para vocês a partir de agora um pouquinho de como é a fabricação dos melhores data centers modulares outdoor do mundo.
chamar a atenção aqui para o único gabarito para a produção de data centers modulares do mundo. Nós aqui conseguimos produzir um data center como se fosse um chassi de um veículo e depois sobre ele produzir a carroceria. Isso reduziu o nosso tempo de produção em cerca de 27 dias. A nossa cabine de pintura é um dos principais destaques de nossa nova fábrica. Ela é a única cabine de pintura do mundo que consegue pintar um data center de até 25 metros em uma única peça. Isso é fundamental quando falamos de pintura anticorrosiva. Não vamos nos esquecer que a Gemelo tem hoje os únicos 3 data centers outdoor que estão em portos e na beira do mar no Brasil. Em termos tecnológicos, a Gemelo tem pelo menos 21 diferenciais em relação à concorrência, mas alguns deles são muito importantes. Por exemplo, nós temos hoje um único produto de mercado que vem de forma standard com uma base de inércia. Essa base permite que se isole qualquer vibração de um rack para o outro e, mais importante, permite que se transporte o data center sem a necessidade de desmontar nenhum equipamento de TI. Nós somos a única empresa do Brasil que já fez esse transporte 4 vezes. Outro ponto muito interessante é a parte de chicotes. Nós não usamos cabeamento desestruturado. Todo o nosso cabeamento elétrico é instalado em forma de chicotes. Isso permite uma mais fácil manutenção e uma durabilidade infinitamente maior. Nós decidimos, com a inauguração de nossa nova fábrica, verticalizarmos quase toda a nossa produção. Isso nos deu controle absoluto sobre o tempo de entrega. E nos orgulhamos hoje de termos o menor tempo de entrega do mercado, de data centers de até 10 racks em 90 dias e data centers de até 20 racks em apenas 120 dias. Isso é menos da metade do tempo que nossos concorrentes pedem para entregar um projeto similar. Com isso, nós não produzimos apenas a célula estanque e as paredes corta-fogo. Nós produzimos as portas blindadas, toda a parte de elétrica e automação, pisos elevados, racks e recentemente começamos a produção de ar-condicionados de precisão. Nós criamos a divisão GR, que é responsável por essa produção, projeto e instalação. E a partir daí, nós produzimos hoje o melhor ar-condicionado de precisão do Brasil. Nossas máquinas só podem ser comparadas com as importadas. E elas têm em suas funcionalidades pelo menos 5 itens exclusivos em máquinas produzidas aqui. São elas: fontes duplas, controlador independente por máquina, máquinas inverter nativas, válvulas de controle de fluxo variável de fluido refrigerante e, recentemente, implementamos a tecnologia de Hot Gas Bypass, que permite que, sem o uso de resistências elétricas, nós possamos controlar a umidade de um data center. Isto garante que tenhamos a máquina mais otimizada no mercado, principalmente quando falamos em termos de desumidificação. Nós sempre nos preocupamos muito com a parte de certificações. Lembrando que todos os nossos data centers seguem rigorosamente a norma TIA 942 no nível Tier 3. Nosso produto tem 7 certificações diferentes, 4 delas ligadas a fogo, 2 delas ligadas a água e pó e uma delas ligadas à corrosão. Todas elas emitidas por laboratórios acreditados do Inmetro. As 4 primeiras falam em 120 minutos de proteção externa, 120 minutos de proteção contra temperatura interna para proteger os equipamentos que estão dentro da célula estanque, depois abarroamento lateral pós-fogo, ou seja, depois de 120 minutos o data center é imune a um abarroamento lateral, e estanqueidade ao fogo. Nós temos hoje o único data center do mercado classificado como IP66, ou seja, ele é protegido contra pó, poeira e também contra água sob pressão. Imagine que após um incêndio, os bombeiros podem jogar água numa mangueira sob pressão e o data center vai estar protegido. A 7ª certificação é exclusiva da Gemelo. Nós temos a única certificação do mercado que nos permite garantir o data center contra corrosão ou ambiente altamente agressivo por 10 anos. Apesar de todos os nossos data centers serem 100% aderentes à norma TIA 942 no nível Tier 3, nós sempre buscamos um algo a mais. E nos disseram que isso era impossível. Mas em novembro de 2018, nós conseguimos o impossível. Nós conseguimos
ter a única fábrica do mundo que tem a sua linha de montagem certificada. Em outras palavras, qualquer data center da Gemelo, fabricado de 4 até 20 racks, sai com seu projeto automaticamente certificado e registrado na TIA 942. Em comemoração a esta grande conquista, nós criamos um quadro com um provérbio chinês. Nos disseram que era impossível, então nós fomos e fizemos. Hoje o Grupo Gemelo tem a mais ampla gama de produtos e serviços, desde data centers modulares outdoor, que vão de 4 até 20 racks, a data centers acoplados, que podem ter até 34 racks em cada módulo e serem acoplados virtualmente de forma infinita, em data centers de 100, 200 ou mais racks, mini data centers de 1 ou 2 racks, e uma divisão que para a gente é muito importante, a de manutenção de data centers. Hoje nós cuidamos de mais de 90 data centers em todo o Brasil, sendo 51 fabricados pela Gemelo e outros quase 40 fabricados pela concorrência, entre eles quase 30 salas a seco. Nós fabricamos ainda ar-condicionados de precisão e ar-condicionados especiais sob encomenda, fabricamos eletrocentros, que são subestações encapsuladas em cabines de aço, e na nossa divisão de projetos especiais, qualquer projeto que demande aço, elétrica e ar-condicionados. Em 2019, a Gemelo lançou mais uma oferta inédita no mercado mundial de data centers, o Data Center Modular On Demand. Imagine que a sua demanda total de racks seja de 50, 100, 200 ou até mais racks, mas a sua demanda inicial seja de apenas 10, 15 ou 20. Nós conseguimos viabilizar financeiramente esse tipo de projeto, entregando todos os módulos, mas ativando apenas os racks necessários em cada fase do projeto. Por tudo isso, a Gemelo produz hoje o melhor data center modular outdoor do mundo. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais e nos visitar em nossa página do Facebook. Lá vocês vão poder encontrar uma grande quantidade de fotos e vídeos de todos os nossos projetos. Obrigado.